Eu estava aqui pensando que lindo, né, o papel de José e Maria, né? Os pais de Jesus, quando ele era recém-nascido, criança, o protegendo, né? Muito bonito, é lindo mesmo. Bem, nós vamos dar início aos nossos estudos desse sábado, mas antes queremos avisar que no sábado que vem nós não vamos ter o estudo, porque vamos ter a reunião no Pedro e Paulo pela manhã e logo em seguida viajamos, porque desta vez vamos ter 5 palestras em 5 cidades. Aí nós retornamos na sexta-feira. No sábado temos reunião no Pedro e Paulo. E no sábado à tarde, às 14h15, vamos ter aquela comemoração no Memorial Chico Xavier. Uma atividade organizada pelo Geoparque. Porque abril nós comemoramos o nascimento de Chico, 2 de abril de 1910, não é? Então vamos ter lá as atividades do Geoparque a partir das 14h15. O Cláudio também fala. Em seguida vai falar o Dr. Sérgio Felipe. É uma pena que lá no memorial nós tenhamos apenas 240 lugares. Já nos disseram que estão esgotados. Uberaba precisa, principalmente no memorial. Nós precisamos de um espaço maior. De um espaço pelo menos para 700, 800 pessoas. Porque muitas pessoas têm vindo de fora visitar o memorial. Nós ficamos sabendo que só no ano passado nós tivemos mais de 30.000 visitantes. Aproximadamente 3.000 pessoas por mês. Pessoas de fora, principalmente, visitando o memorial. Então, o memorial também está precisando de um espaço. Nem que seja um bangalô aberto, mas um espaço maior, com um número maior de cadeiras, para que atividades espíritas sejam lá realizadas, não é? Bem, nós vamos ver no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, nós começamos a estudá-lo na semana passada, o papel do médium nas comunicações espíritas. Temos aqui esclarecimentos extraordinários sobre mediunidade. Este capítulo de O Livro dos Médiuns, ele precisa sempre ser estudado, porque temos nele uma síntese do papel do médium. Como escreveu Kardec, nas comunicações espíritas. Continuando com as suas perguntas, Kardec perguntou: já que o espírito do médium pode adquirir em existências anteriores, ou pôde adquirir nas existências anteriores, conhecimentos que esqueceu, sob seu envoltório corporal ou invólucro corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode ele tirar de seu próprio fundo as ideias que parecem exceder a altura de sua instrução? Vamos recordar. Kardec quis saber se o médium ele não pode extrair de seu inconsciente
conhecimentos adquiridos, informações adquiridas em vidas anteriores. Os espíritos responderam: isto acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Ou seja, quando o médium está em transe mais profundo, quando ele está em um estado de semi-consciência ou de inconsciência. Muito difícil o estado de plena inconsciência do médium. Eu me recordo que, certa vez, muito jovem ainda, lá na Comunhão Espírita Cristã, quando terminou uma reunião, eu ficava pensando, eu ficava ali pensando, imaginando, será que o Chico é médium consciente ou inconsciente? Porque, equivocadamente, nós começamos ou costumamos valorizar mais a mediunidade inconsciente. Nós costumamos dar a ela maior autenticidade. E nem sempre é assim. Os médiuns que nós podemos chamar de mecânicos ou de conscientes, plenamente inconscientes, eles são muito raros. Plenamente inconscientes. Eles são muito raros. Principalmente na faculdade de psicofonia, na faculdade de psicografia, em outras faculdades de efeitos intelectuais. Conversando com o Chico, eu me aproximei dele e perguntei, ingenuamente, perguntei: Chico, você é médium consciente ou inconsciente? Uma pergunta que talvez ofendesse qualquer médium, não? Viesse a magoar qualquer médium, não é? Mas ele não se sentiu ofendido nem magoado. Ele me olhou e respondeu: eu posso funcionar. Foi o verbo que ele utilizou. Eu posso funcionar como médium consciente ou inconsciente. Mas sempre que posso escolher, prefiro trabalhar como médium consciente. Aí eu perguntei a ele por quê. Fiz a segunda pergunta e ele respondeu. Ele disse assim: porque a nossa cabeça não aguentaria os espíritos que estão por aí. Vejamos que resposta profunda, uma resposta que merece muitas reflexões e muitos estudos. A nossa cabeça não aguentaria os espíritos que estão por aí. Então é importante que nós guardemos certa consciência durante o transe mediúnico, porque nós permanecemos de sentinela às portas da própria mente, para que nós não tenhamos a nossa casa mental invadida por espíritos obsessores, para que nós não sejamos tomados em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, na verdade, nós não teríamos mediunidade, nós teríamos apenas obsessão. Ou melhor, nós teríamos apenas possessão. Então, o Chico disse, ele disse, a nossa cabeça não aguentaria os espíritos que estão por aí.
Então, tudo é providencial. Existem médiuns que dizem, eu gostaria de ser plenamente inconsciente, para que eu não tivesse dúvida alguma, para que eu não tivesse qualquer dúvida. Mas vejamos, será que nós suportaríamos o estado de inconsciência mediúnica? Nós que somos médiuns, nós, vamos dizer, aguentaríamos, suportaríamos? Sinceramente, devido ao nosso passado, aos nossos compromissos kármicos, aqueles espíritos que às vezes nos perseguem, nós não aguentaríamos. Imaginemos, se nos submetendo a uma cirurgia, tomássemos uma anestesia e naquele momento um espírito pudesse se apossar de nós. Seria algo terrível. Horrorível, né? Seria algo terrível. No transe inconsciente seria mais ou menos assim. É como se o médium se entregasse a um sono profundo e esses espíritos se apossassem. E não quisessem depois deixá-lo, né? Deixar o seu corpo. Então, Kardec disse, isto acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Mas ainda uma vez há circunstâncias que não admitem dúvida. Mesmo quando o médium esteja atuando dentro do estado de consciência ou semiconsciência, há circunstâncias que não admitem dúvidas. Para ele e para as pessoas em geral. Estudem muito, escreveram em seguida. Estudem muito e meditem. Então, de fato, nós precisamos de estudar muito. Todos nós, espíritas, precisamos de ler muito, pensar muito, estudar muito e não permanecermos na superfície. Porque quando nós permanecemos na superfície, vem a dúvida. Mas quando nós nos aprofundamos, verdadeiramente, esse abismo da dúvida, ele cede lugar a um universo de lições. A um universo de lições. Então, realmente, nós precisamos estudar muito. Nós, os médiuns, não podemos deixar. Nós não podemos transferir para os espíritos o nosso esforço de conhecimento, porque muitos médiuns ficam confiantes nos seus guias. Eles querem relegar todo o trabalho aos espíritos. E Emmanuel fala com clareza no livro Seara dos Médiuns, que é um dos livros mais belos sobre mediunidade. Ele fala com clareza que ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E o ajudante é aquele que toma a iniciativa. O ajudante é aquele que ajuda e não fica perguntando o que deve ou o que não deve fazer. Quando nós vamos trabalhar em qualquer repartição, nos primeiros dias nós recebemos certas instruções a respeito do serviço. Depois é conosco.
Imaginemos se nós continuássemos a perguntar: onde é que está a vassoura? Onde é que está o pano de limpar o chão? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Então, Emmanuel fala com clareza: ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Agora, quem quer ajudar não cria obstáculos. Agora, se não quer ajudar, cria dificuldades para os espíritos. Por exemplo, se na psicografia, cada espírito que se apresentasse, nós pedíssemos a ele uma carteira de identidade. De onde você é? O que você veio fazer? O que você vai escrever? O que você vai falar? Como é que haveria de ser, não é? Kardec perguntou: as comunicações provindas do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas por espíritos estranhos? Sempre não. Depende da natureza do espírito. Depende da condição do espírito, claro. Espíritos instrutores estão sempre numa condição de elevação. Espíritos orientadores, protetores, espíritos instrutores, benfeitores, estão sempre numa condição de elevação. Mas vejamos, muitas vezes, com o médium de incorporação, com o médium de psicofonia, o espírito que se apresenta é um espírito quase sempre doente. Doente, necessitado. Às vezes ele está até sem conseguir falar. Às vezes ele está simplesmente chorando, com grande culpa, trazendo grande remorso. Aí a tarefa do médium, estender a mão ao espírito e ajudá-lo. Como os benfeitores fazem. O médium de incorporação tem que ajudar o espírito necessitado. Nós não fazemos isso, às vezes, quando levamos uma pessoa ao médico, acompanhamos uma consulta, a pessoa não sabe se expressar, não sabe falar, não consegue falar. Então, o médium, ele tem esse papel. É onde o médium que não estuda e não confia na mediunidade e não confia em si mesmo, começa: será que é da minha cabeça? Quase sempre numa reunião de psicofonia, numa reunião de desobsessão e mesmo na psicografia, às vezes se apresentam espíritos para escrever uma carta aos familiares. Eles não estão naquela condição que eles deixam transparecer. Eles são auxiliados pelos espíritos. Por exemplo, lá no Pedro e Paulo, eles sempre falam que estão sendo auxiliados pela Domingas, ou pelo doutor Inácio, ou por outro amigo espiritual. Estão sendo ali auxiliados, porque muitos familiares estranham. Eles estranham, por exemplo, a linguagem, eles estranham o estilo, estranham as palavras, estranham os termos, estranham o português, estranham tudo. Muitos dizem assim, pedem uma mensagem da mãe. A mãe vem e escreve. Aí a pessoa pensa assim: mas a minha mãe era analfabeta. Como é que ela pôde escrever? Ela pode ter sido analfabeta na existência finda. Agora, o espírito, ele pensa. E através do pensamento, ninguém é analfabeto. Ele sensibiliza o médium pelo pensamento. Não necessariamente ele pega a caneta, o lápis e traça palavra por palavra. E traça letra por letra, frase por frase.
Ele pensa. Ele transmite o seu pensamento, não é? Ou, às vezes, ele escreve assessorado. Então, isso tudo faz parte do mundo da mediunidade. O Dr. Odilon Fernandes tem um livro muito bonito com esse título, No Mundo da Mediunidade. Aliás, é um livro que nós gostaríamos de sugerir para o nosso Clube do Livro Espírita, Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. É um livro muito interessante, No Mundo da Mediunidade. Dr. Odilon, ele tece várias considerações muito importantes e muito diretas até, a respeito do assunto mediunidade. Então, sempre não, porque o espírito estranho pode ser de ordem inferior à do médium. E por isso, falar menos sensatamente. Menos sensatamente. Vemos isso no sonambulismo. Porque aí, o mais das vezes, é o espírito sonâmbulo que se manifesta e que diz: contudo, algumas vezes, coisas muito boas. Eu estava aqui me recordando que o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá. Mas para que o telefone possa tocar de lá para cá, o espírito necessita de ter o número. Se ele não tiver o número, ele também não consegue discar. O telefone toca de lá para cá. E às vezes o médium tem que fornecer a ele um número de seu orelhão ou de seu telefone, não é? Porque senão como é que o telefone vai poder tocar? Realmente a iniciativa deve pertencer ao espírito comunicante. Mas isso não significa que o médium deve ali se comportar como se fosse um poste. Como se ele fosse um poste, não é? Como dizia o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o médium não é uma vela. Vela de automóvel, vela de carro. O médium é um filtro. Ele filtra, não é? Então, os espíritos disseram, vemos isso no sonambulismo, porque aí o mais das vezes é o espírito do sonâmbulo que se manifesta. E que diz, contudo, algumas vezes coisas muito boas. Às vezes, olha aí a questão do animismo, né? Do animismo que não é mistificação. Já falamos aqui na semana passada, mistificação é uma coisa, animismo é outra coisa. Nós estamos vendo aí um exemplo, Kardec está falando aqui, de uma comunicação anímica, que pode ser proveitosa, pode ser útil, pode ser proveitosa. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou então este pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium. Olha aqui, é o espírito do médium que é o intérprete. É o espírito do médium que é o intérprete. Porque ele está ligado ao corpo, que serve para falar. Não tem como o espírito comunicante afastar completamente o espírito do médium e se apossar de seus órgãos da fala. Isto seria algo antinatural. Muitos talvez estejam assim, estranhando o que nós estamos dizendo, mas não somos nós que estamos dizendo, são os espíritos. São os espíritos que estão dizendo, e está aqui
está aqui em o livro dos médiuns, que foi o segundo livro da codificação. Acontece que, em geral, nós não estudamos, não pensamos, não refletimos e achamos que sabemos o Espiritismo. Achamos que conhecemos o Espiritismo. Não estudamos, não pensamos, não reestudamos, não reexaminamos, não discutimos. É o espírito do médium que é o intérprete, porque ele está ligado ao corpo que serve para falar. E porque é preciso uma ligação entre vocês e os espíritos estranhos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe. E na ponta do fio, uma pessoa inteligente, que a recebe e a transmita. Não é? Por exemplo, nos telégrafos, não é? Nos telégrafos, uma pessoa transmitindo um telegrama, e lá na ponta, não é? Quando isso acontecia, uma pessoa recebendo o telegrama, não é? Hoje é tudo muito mais rápido, não é? Hoje é através do WhatsApp, é através dos e-mails, não é? E possivelmente mais à frente, através de recursos tecnológicos mais avançados, mais adiantados, não é? Hoje já existem máquinas que nós não precisamos de estar a digitar para que elas escrevam. Captam a palavra e já vão escrevendo. Talvez dentro em breve nós tenhamos aí na Terra o chamado psicoscópio, né? A respeito do qual André Luiz fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Brevemente nós teremos aí o chamado psicoscópio, né? Pensando perto, né? Pensando e o pensamento ali sendo captado, sendo registrado. Ele já é captado, já é registrado. Às vezes uma pessoa está perto de nós e está pensando qualquer coisa não muito boa, nós sentimos, não deciframos, mas às vezes sentimos uma vibração diferente, uma vibração negativa, alguma coisa assim, como também uma vibração boa. Às vezes a pessoa está pensando algo bom, não é? Está pensando às vezes algo bom. Então é muito interessante esse diálogo de Kardec com os espíritos, sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Por exemplo, quando saiu a primeira edição de O Livro dos Espíritos, 501 perguntas, 501 respostas, os espíritos pediram a Kardec que os médiuns da primeira edição de O Livro dos Espíritos fossem apenas médiuns mecânicos, para que eles não interferissem tanto. Depois da primeira edição, através da qual os espíritos transmitiram, vamos dizer assim, aqueles principais pontos da doutrina, já para a segunda edição eles consentiram. Eles consentiram que outros médiuns funcionassem como auxiliares, médiuns conscientes ou semiconscientes. Eles consentiram, mas na primeira edição não. Por exemplo, as irmãs Budan
elas eram mecânicas. A senhorita Jafé, a irmã Sidufo, eram médiuns, considerados médiuns mecânicos. Interessante, eram quase todas jovens, adolescentes, meninas, e elas não teriam condições de tratar de assuntos tão transcendentes, porque elas não conheciam. Talvez os espíritos tenham escolhido adolescentes de propósito para tratar de assuntos tão complexos. Porque, por exemplo, se elas fossem pedagogas, se elas fossem filósofas, nós poderíamos hoje estar pensando aqui, não, mas as irmãs Budan tinham conhecimento de filosofia. Não, as irmãs Budan eram pedagogas, eram professoras. Não, as irmãs Budan, elas eram cientistas, eram adolescentes, estavam com 14, 13, 15 anos de idade. E, no entanto, foram elas que trataram de temas tão transcendentes, ou através delas, não é? E elas, não eram elas a escrever. O lápis ou o material de escrita, ele era amarrado em uma cesta de vime de 20 centímetros, mais ou menos de um palmo assim. Aquele lápis era amarrado, material de escrita, e elas sequer encostavam na cesta. Às vezes, apenas os dedos encostavam, e a mesa e a cesta, não é? Estamos falando mesa porque antes da cesta eles pensaram numa mesinha pequena também. Depois alguém lembrou da cesta de vime que era mais leve, né? Então elas, às vezes, nem encostavam os dedos. Nem encostavam os dedos. E enquanto os espíritos escreviam, elas conversavam com as pessoas presentes sobre outros assuntos. Dizem que é o que acontecia com o médium português Fernando de Lacerda. Dizem que muitas vezes, enquanto ele psicografava, foi um grande médium, Fernando de Lacerda, deixou livros muito importantes, do País da Luz, por exemplo, em 4 volumes. Fernando de Lacerda dizem que, enquanto psicografava, muitas vezes ele conversava com as pessoas. A mão estava ali, escrevendo, de maneira irrepreensível, e ele conversando. Conversando com as pessoas. Infelizmente, ele teve que fugir de Portugal. Ele era delegado de polícia. Ele foi perseguido em Portugal, teve que fugir para o Brasil e aqui desencarnou em condições precárias. E os amigos que haviam prometido ajudá-lo não ajudaram. E ele passou até necessidade aqui no Brasil. O espírito encarnado no médium exerce uma influência nas comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim. Exerce influência? Sim. Vírgula. Porque se ele não lhes é simpático, pode alterar suas respostas. Olha aqui. Pode alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. É influência negativa. Aí entra a influência, é como fala o Dr. Odilon, a influência do médium numa comunicação, desde que positiva, é desejável. Desde que positiva,
é desejável. Então vejamos bem. Sim, porque se ele não lhes é simpático, pode alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Porém, ele mesmo não influencia os espíritos. Não significa que ele influencia os espíritos. Você está influenciando o que o espírito está escrevendo. Ele está distorcendo, não é? Por exemplo, às vezes eu digo a uma pessoa, você está distorcendo as minhas palavras, não é? Eu digo a ela, você está distorcendo as minhas palavras, a expressão do meu pensamento. Às vezes uma pessoa distorce as nossas palavras, não é? Ou distorce o recado que nós estamos enviando, não é? Por isso que é muito perigoso enviar um recado verbal através de alguém. Não é porque se alguém pode pedir a outra alguém, a outra alguém, a outra alguém, e chega lá completamente. O recado chega completamente desfigurado. Não é? E às vezes até contrariando aquele recado inicial, não é? É apenas um mau intérprete, quer dizer, então o médium, ele pode ser às vezes um mau intérprete. É por isso que nós precisamos nos esmerar ao máximo, para que nós influenciemos o menos possível. Nós falamos, a influência positiva é desejável, mas o ideal é que nós influenciemos o menos possível. Às vezes o médium de incorporação, ele tem que influenciar o espírito, porque às vezes o espírito que se manifesta, ele quer dizer um palavrão. O médium não deixa. O médium policia. É um médium disciplinado, é um médium educado. Às vezes ele quer ofender alguém ou falar alguma coisa sobre a vida pessoal de alguém. O médium não deixa. Ele filtra. O médium não permite que aquilo aconteça. Aí é desejável que o médium faça isto. Porque se o médium de incorporação for deixar o espírito fazer tudo o que ele quer por seu intermédio, se for um espírito inferior, ele acaba com a reunião. Ele faz o médium subir até na mesa, a dar murros, a dizer palavrões, a gritar e a bagunçar a reunião. Por esse motivo, é como diz o Dr. Odilon, o médium de incorporação, principalmente, ele é o primeiro doutrinador do espírito. Ele é o primeiro doutrinador ou dialogador. Ele é o primeiro, porque o espírito tem que passar por ele, o pensamento do espírito tem que passar pelo pensamento dele. E quando ele é evangelizado, quando o médium, eu não vou dizer evangelizado plenamente porque nós não somos, não é? Mas quando o médium possui alguma educação mediúnica, ele não permite. Ele não permite que o espírito faça o que quer. É muito interessante isto. Não é? Os médiuns, em geral, precisavam saber disto, né? Porque muitas vezes os médiuns, eles, para se anunciarem como médiuns, eles acham que
tem que conceder uma passividade total, completa e irrestrita. E não. É preciso controlar. Tem espírito que às vezes o doutrinador, o médium doutrinador ou médium dialogador vai conversar com ele ofende o médium doutrinador, ele magoa o médium doutrinador, ele desafia o médium doutrinador, não é? Será esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Por que os espíritos preferem certos médiuns? Resposta: não há outra. Procuram o intérprete que melhor simpatiza com eles e que mais exatamente traduz seus pensamentos. Eu já contei um caso interessante quando nós estávamos psicografando o terceiro livro do Dr. Inácio Ferreira, Na Próxima Dimensão. O Dr. Inácio estava escrevendo o livro Na Próxima Dimensão e a determinada altura do livro, do texto, ele fez uma referência. Pela primeira vez eu ouvi falar do assunto. Ele fez uma referência à reencarnação no mundo espiritual. Pela primeira vez, no livro Na Próxima Dimensão. Eu me recordo que quando ele fez essa referência, eu me recordo que eu até balancei na cadeira. O meu corpo balançou na cadeira. Mas eu não ofereci resistência nenhuma. Porque aquilo no mesmo instante me pareceu algo tão natural, tão assim, real, tão lógico, me pareceu tão lógico. Agora, se eu fosse, por exemplo, à época, não é? Se eu fosse um médium que oferecesse resistência ao tema, mas eu nem nunca havia ouvido falar sobre o assunto. Se eu tivesse oferecido resistência ao tema, ele não teria continuado. Porque o Chico conta que quando ele começou a psicografar Nosso Lar, ele imaginou que ele estivesse sendo mistificado. E a psicografia parou. André Luiz não conseguia continuar. Aí André Luiz foi falar com Emmanuel. Aí Emmanuel disse ao Chico: você se prepare, o nosso amigo não está conseguindo continuar, mas você se prepare porque esta noite nós vamos levar você, quando você sair do corpo, nós vamos levar você nos arredores da cidade para que você veja que a cidade existe, que não é uma ilusão, que você não está sendo enganado. E diz Chico que foi o que aconteceu. Naquela noite ele saiu do corpo e foi até os arredores da cidade Nosso Lar. Ele não diz que entrou na cidade, mas deve ter entrado. Ele fala que ficou ali, nos arredores, né? Olhando, vendo a cidade, não é? Depois ele voltou ao corpo, aí André Luiz conseguiu continuar escrevendo o livro. Ele conta, em diversas oportunidades, Chico falou a respeito disso.
porque de fato o livro é maravilhoso. Mas nós temos uma amiga portuguesa que ainda está encarnada, já bastante idosa. Ela mora em Portugal, claro. Poderia morar no Brasil, mas ela mora em Portugal. Dona Julieta Marques, uma amiga portuguesa, que certa vez numa palestra que fez aqui no Brasil, aqui em Uberaba, ela disse que quando ela começou a ler o livro Nosso Lar, ela fechou o livro. Falou, isso é bobagem. Isso é ficção. E ela fala na palestra que ela demorou 10 anos para depois reler Nosso Lar e aceitar o livro. Porque certamente ela se alicerçou mais doutrinariamente, leu outras obras, leu outros livros e foi amadurecendo o pensamento, mas ela conta que ela demorou 10 anos para depois retomar a leitura do livro. E hoje, no entanto, muito do que André Luiz diz em Nosso Lar está acontecendo no mundo. Não é? Mesmo essa questão do bônus hora ainda existe, está começando a existir no mundo, né? Os cartões de crédito que vão se aperfeiçoar cada vez mais, não é? O aeróbus, o carro voador, e vai por aí afora. Isso tudo vem se tornando realidade. Não é? Muito do que André Luiz fala lá em Nosso Lar vem se tornando real. E vai se tornar real. Como diz o doutor Inácio, a vida viaja na luz, não é? A informação vem do além para o aquém, não é? Ela vem do além para o aquém. E às vezes vem com uma certa antecedência, né? Nós estamos vendo aí agora, como nós falamos, né? Uns aviões ultramodernos, uns ônibus ultramodernos, não é? Estamos vendo aí realmente carros voadores já estão sendo fabricados, né? Os drones e etc, etc, drones estão fazendo tudo. Os robôs que estão fazendo praticamente muita coisa, substituindo o homem, não é? Não vão substituir completamente, nós não achamos que isto vá acontecer, mas estão, não é? Procuram um intérprete que melhor simpatiza com eles e que mais exatamente traduz seu pensamento. E apenas para encerrar, eles dizem aqui na resposta: se não houver entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que traz uma certa resistência. Uma certa resistência e torna-se um intérprete de pouco valor e frequentemente infiel. Por isso que o Dr. Odilon escreveu os livros Mediunidade Consciente, não é? É um dos livros interessantes que ele escreveu. E tantos outros livros, todos os livros do Dr. Odilon, sobre mediunidade. O mesmo acontece entre vocês, quando a mensagem de um sábio é transmitida pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. Quer dizer, há uma distorção. E essa distorção, ela pode ser tamanha que todo o significado se altere, se modifique. Então vejamos quanta coisa está aqui em O Livro dos Médiuns. E que as pessoas vivem perguntando, né? Mas está aqui em O Livro dos Médiuns, ao alcance de todos os médiuns, todos os espíritas que desejam estudar. Bom,
Está faltando alguns minutinhos, nós vamos encerrar por aqui. Vamos pedir ao Reni para que faça a nossa prece musicada, né?